noite. Esse é o Espaço Aberto, aqui do IDP. Meu nome é José Luiz Rossi Júnior. Eu sou coordenador e também professor do mestrado profissional em Economia. Então, hoje, a nossa discussão, a nossa aula aqui vai ser sobre crescimento econômico. A gente deu o título, né, motivador, digamos assim, de o que o país deve fazer para crescer. Então, a ideia é essa, que a gente vai discutir hoje as possíveis fontes de crescimento do país. É a primeira vez assim, que eu já participei de vários webinars, mas poucas apresentações, assim, poucas aulas. Então, eu gostaria realmente que todos aqui, você tem o chat aí do lado, participem. Então, pode aqui, eu estou de olho aqui, então todas as perguntas, qualquer dúvida, a gente para, a gente discute, que acho que torna assim, a hora e meia bem mais agradável aqui do que eu ficar aqui falando, tá? Então, a ideia... Deixa eu só passar aqui o slide. Espero que todos estejam vendo o slide. Se tiver algum problema, também avisem. Então, quando a gente olha esse tema do crescimento, é um dos temas, toda uma linha na economia, tem todo um conjunto de economistas que se especializam nessa parte. Então, já faço aqui um contraponto, que a gente não vai discutir aqui, questões de curto prazo. Embora há uma relação muito grande entre curto prazo, médio e longo prazo, mas a gente não vai focar aqui em política fiscal, política monetária, a gente vai focar aqui nos determinantes do crescimento. E um fato que quando a gente olha para o PIB brasileiro, historicamente, é a questão que ele tem duas características. Primeiro, extremamente volátil. Mesmo para os padrões dos países da América Latina, países em desenvolvimento, o PIB brasileiro é bem volátil. Né? Períodos de alto crescimento são seguidos de períodos de períodos recessivos, baixos. Então, isso é uma característica. Segunda, é que o nosso crescimento médio, conforme mostra essa linha, aí ele vem caindo no tempo. Então, se você fizer uma média móvel aí do crescimento brasileiro, ela está caindo no tempo. Então, por quê? Acho que a ideia, a gente vai discutir isso aqui. Por que nós temos essa característica de um PIB extremamente volátil e com a sua taxa de crescimento média decaindo? E esse aí que eu faço a gente brinca que não há mencionei que não há uma ligação entre o curto e o longo prazo, mas quando a gente olha a evolução do PIB brasileiro nos últimos anos, a gente vê o seguinte, a gente tem uma dificuldade de crescer. Você vê que a gente cresceu, vem lá desde há 3 anos, né, 17, 18, 19, crescendo na base de 1%, logo depois de uma recessão, onde nós tivemos uma queda forte da atividade econômica. Então, por quê? A questão é, por que o país, onde está a falta dessa força de crescimento para o país realmente ter um aumento da sua renda per capita, tá? Então, a gente vai começar sempre, acho que em economia é sempre importante a gente fundamentar, quer dizer, dar os fundamentos para a gente entender de onde a gente vem uma certa modelagem, e essa sempre vem de a gente dar uma olhada nos dados, tá? Para vários países e criar alguns fatos estilizados. Então, quando a gente olha o crescimento de longo prazo dos países, a gente vê que há diferença de renda enorme entre os países. São impressionantes. Por exemplo, eu coloco aí os indivíduos, um indivíduo médio nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, tem uma renda que é 10 vezes maior que indivíduos na Índia, Indonésia ou Nigéria. Então, o que é, né? O que acontece nesses países que tem uma renda per capita tão maior? Então, o que tem de positivo, o que tem de negativo, no outro tem a renda 10 vezes menor, tá?
Outra coisa que é importante é que, em um mesmo país, ao longo do tempo, nossa, essa grande diferença da taxa de crescimento da renda per capita. Então, eu vou mostrar aqui mais à frente um pouquinho dados sobre tanto o Brasil como os Estados Unidos, uma característica que é difícil um país aí, talvez uma exceção, acho que agora com a pandemia, uma exceção, vai ser o primeiro ano, por exemplo, que a Austrália tem um crescimento negativo. Tá? Então, você vê que foi a força desse choque. Tá? Mas o normal é que os países, ao longo do tempo, ele tem essa taxa de crescimento variando. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente olha desde o início do século XX, a renda dos Estados Unidos cresceu uma média de 1,83 ao ano. Mas foi um crescimento, a gente vai ver, menos volátil que o crescimento brasileiro. Ou seja, os Estados Unidos, no século passado, pôde dobrar a renda dele per capita a cada 35 anos. Hoje a renda média é 8 vezes maior que um século atrás. Então, esse fato estilizado é que a taxa de crescimento média de um país varia no tempo. Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho aqui, da década de 60 até meados da década de 70, teve um crescimento médio de 3,89. Isso caiu no período de 75 a 95 e depois aumentou na década de 90. Tá? Outro fato estilizado, por exemplo, é que no leste asiático, né, países como China, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, tem apresentado taxas de crescimento econômico superiores a 7% ao ano. Então, bem alto. Então, o que acontece? Acho que a gente tem que entender o que acontece nesses países, do ponto positivo, que esses países estão com a renda dobrando a cada 10 anos. A gente sabe que, no caso, eu mostrei aqui no caso brasileiro, não é isso que vem acontecendo desde a década de 80, que nós estamos patinando, ou seja, a gente tem um contraponto muito grande com o leste asiático. Por outro lado, tem países piores, países como da África, Etiópia, Nigéria, que tem renda média estagnada há muitos anos. Tá? Então, você vê que claramente há grupos de países quando a gente olha o crescimento de longo prazo. Então, você olha a média, você está em verde, aí que vocês podem ver a economia asiática, que tem um crescimento alto, é um grupo de países de alto crescimento. Você tem a União Europeia e os países desenvolvidos com um crescimento mais baixo. Mesmo dentre os países, por exemplo, em desenvolvimento, países da América Latina, a gente vê diferenças muito grandes. Então, colocando nesse índice aí, desde a década de 70, o Brasil é o país aí, esse país em rosa, crescendo. Você vê a Argentina praticamente estagnada, né? um pouco só de aumento do PIB desde de 1970. Você vê um país como o Chile, que era um país estagnado até meados da década de 80, e a partir daí teve uma taxa de crescimento acelerada. Então, é interessante a gente entender, e isso faz a teoria do crescimento econômico, é analisar. Você analisa esse país, o que foi, qual é a força, o que tem de especial, que tipo de política foi adotada nesses países para que você obtenha esse resultado. E aí a literatura mostra vários casos de sucesso e de fracasso do ponto de vista de crescimento do PIB per capita. Então, fica claro que há um conjunto de políticas que, bem formuladas, podem promover o crescimento econômico. A questão, quais? Então, hoje, a nossa discussão aqui é o que nós devemos fazer para aumentar o nosso crescimento econômico. Aqui vem o PIB brasileiro. Então, você vê que a década de 70 foi a década de maior crescimento
A gente teve um crescimento médio ali na década de 70 de quase de 9%. Por incrível que pareça, né, hoje nós chamamos a década de 80, né, nós gostamos de chamar de a década perdida, mas a década perdida teve um crescimento médio de 3%, obviamente bem volátil, tivemos uma recessão, depois seguido de um crescimento mais alto, tivemos os planos econômicos, inflação mais elevada. Depois veio a década de 90, que foi a década do ajuste, com um crescimento mais baixo. E se a gente for estender esse gráfico aí, como eu mostrei no primeiro gráfico, a taxa de crescimento médio é menor ainda, tá? Podendo chegar, nós vamos ver o que acontece, mas podendo chegar nessa última década a zero. Então, é interessante a gente entender isso. Então, agora vamos para a teoria. Como é que a economia coloca, de uma maneira geral, isso? E quais são as fontes de crescimento econômico de longo prazo? Então, você pense sempre o seguinte, que a economia ela tem o que a gente chama de uma função de produção. Ou seja, você pode mapear o máximo que você pode produzir com os insumos que você tem. Tá? Então, você tem, eu posso até generalizar mais, aqui eu vou colocar uma função de produção mais simples, mas é algo matemático, onde você liga, você tem trabalho, então eu tenho mão de obra, eu junto a mão de obra, que é o L, eu junto com o capital, que são, você pode as máquinas, tratores, o que for, e isso vai ser colocado junto e você tem, então, uma variável, que é o A, eu vou chamar aí, que é a produtividade, é a tecnologia, ou também tem outro nome que vai ser muito frequente na literatura, que é a produtividade total dos fatores. Tá? Então, você tem, com tecnologia, trabalho, mão de obra e capital juntos, eu consigo ter produção. Só uma dúvida, não recebi nenhuma pergunta até agora, gente, não sejam tímidos, por favor, façam sua pergunta, se estão vendo, se está passando rápido, se está lento, então pode ficar utilizar, está ótimo. Obrigado, Alice. Então, eu tenho a minha função de produção, e aí vamos parar e tentar entender que isso aqui é uma função matemática, mas eu não vou focar aqui na matemática da coisa, não. A ideia é que quais são as fontes de crescimento que eu tenho do ponto de vista de longo prazo? Eu posso acumular mais máquinas, então eu tenho um aumento do K. Então, como é que você faz isso? Através de investimento. Então, o investimento, a gente fala muito, seja investimento público, seja investimento privado, você pode obter um crescimento de longo prazo. Por quê? Porque amplia suas possibilidades de produção. Então, você pensa assim, acho que sempre, eu vou falar mais à frente, um Robinson Crusoe, mas você pensa numa fábrica. Então, você tem mais máquinas, à medida que você tem mais máquinas, você consegue produzir mais. A mesma coisa do ponto de vista aí do mercado de trabalho, aí a importância do mercado de trabalho. A partir do momento que você tem um crescimento populacional, você tem mais gente trabalhando, você também pode produzir mais. E você combina o seu capital com o trabalho. E aí vai depender quanto que você produz dessa junção. Produz de acordo com a tecnologia da produtividade. Acho interessante, foi perguntado aqui que estamos na década perdida, de fato. Eu não sei qual vai ser o título que nós vamos dar, a data que a gente já deu para a década de 80 perdida, mas é que vai ser
que do ponto de vista do PIB vai ser pior do que a década perdida, sim, tá? Então, acho que esse que é o objetivo aqui de hoje, a gente entender por quê. O que aconteceu com o país? Então, o primeiro ponto importante é o seguinte: eu tenho 3 variáveis importantes no longo prazo. E eu vou te falar uma coisa importante, e a gente pode, até nesse momento não fica claro, quem não tem, mas do ponto de vista das linhas econômicas, tem ênfase diferente. Tá? No Brasil, e aí eu vou defender aqui um ponto, né? Tem gente que fala que o acúmulo de capital é mais importante. Se menciona muito do investimento. Não estou falando que ele não é importante. Vou mostrar aqui no modelo que ele é importante. Mas, do ponto de vista de crescimento de longo prazo, o mais importante é o crescimento da produtividade, é o A, aí, que a gente tem aí. E, obviamente, o crescimento da mão de obra é limitado pelo crescimento populacional. Se tiver uma grande migração, você não consegue. Então, a ideia, nesse instante, é a gente entender essa função de produção. Obviamente, eu posso adaptá-la, eu posso colocar, por exemplo, mais terra, eu posso ajustar pelo capital humano, o trabalhador ali, mas eu coloquei aqui uma função de produção mais simples. Opa, deixa eu só passar aqui. Um termo muito comum que nós temos aí a gente vai ver nos jornais, você abre jornais, é o conceito de produto potencial, o PIB potencial. O PIB potencial é quando um país está utilizando, na sua plenitude, todos os fatores, tanto a mão de obra quanto o capital. Tá? Então, assim, digamos assim, você tem uma máquina, tem 3 máquinas na sua indústria. Você está usando só 2, você não está, você está abaixo, você tem o que a gente chama de um hiato do produto. Agora, se você está utilizando as 3 máquinas, com todos os trabalhadores, nas 8 horas por dia, ou seja, você está no máximo da sua ocupação, você está no seu produto potencial. Obviamente, hoje, no Brasil, nós estamos bem abaixo do nosso produto potencial, nós temos um hiato de produto. Então, essa é uma definição que eu coloquei aqui, porque é muito comum a gente ter no jornal, nas revistas aí, a gente fala que a gente está abaixo do produto potencial. Agora, o que a gente assume na teoria de crescimento econômico? Que essa função de produção ela tem retornos constantes de escala. Ou seja, toda vez que a gente dobra o número de máquinas e dobra o número de trabalhadores, eu vou dobrar a minha produção. Essa gente, quem for olhar matematicamente, ela não é óbvia isso. Mas por que isso é importante do ponto de vista da nossa teoria de crescimento econômico? É que isso faz com que a produção, a nossa função de produção, ela tenha retornos decrescentes em relação aos fatores de produção. O que eu estou dizendo isso? E o que isso impacta do ponto de vista de crescimento econômico? Há um limitante de um país ele crescer pelo aumento da sua mão de obra ou pelo crescimento do capital. Por quê? Vamos pensar numa fábrica. Ela tem lá 5 trabalhadores e 2 máquinas. Você coloca 6 trabalhadores, você vai produzir um pouco mais. Você põe 7 trabalhadores, você vai sempre produzir mais, mas esse incremento que você tem de produção, ele vai cada vez mais diminuindo. Ou seja, você tem um retorno decrescente de escala. O mesmo se você pensar nos trabalhadores. Você tem
nos trabalhadores, se você tem 2 máquinas, você tem 5 pessoas trabalhando nelas, você coloca outra, 6. Ah, não, você aumenta a produção. Então, se você vai 7, esse incremento do 7º vai ser muito menor do que o incremento lá do 2º que você colocou na máquina. Então, você tem retornos decrescentes. Por que isso importa? Pensa num país que está acumulando capital. Está acumulando capital, pensa, ele está construindo prédios, está pegando máquinas. Existe um limitante, porque o retorno daquele capital ele vai diminuir com o tempo. Então, do ponto de vista, o que importa do ponto de vista de crescimento econômico, e a maioria dos modelos de crescimento econômico assumem isso, que, afinal do dia, se você baseia seu crescimento no aumento da mão de obra, se seu crescimento está baseado no acúmulo de capital, tem um limite. Esse crescimento vai caindo com o tempo. Para que você tenha um crescimento sustentável, você necessita do crescimento da produtividade. Tá? Aí tem uma pergunta, eu vou parando assim para motivar aqui, dizendo que hoje, matéria com otimismo exacerbado sobre o crescimento. Eu vou voltar nessa pergunta lá, você me lembra, Ismael? Você me lembra dessa pergunta lá no final, que a gente vai entender os motivos que eu não sou tão otimista, porque nós temos problemas estruturais muito fortes, pela mesma razão que antes da crise nós estávamos crescendo 1%, a gente estava crescendo 1%, a gente cresceu 1% durante 3 anos, esses fatores vão estar até piores, inclusive talvez sejam piores, caso a gente não tiver uma agenda de reformas, do que antes da crise. Então, eu não sou muito otimista com relação ao crescimento. Obviamente, um ano, outra coisa que vocês devem aprender na economia. Olha, se você for ministro hoje, você me falar, o país deve crescer 10%, eu vou conseguir esse crescimento de 10%, como a gente conseguiu na década passada, um ou outro ano, mas aí o que aconteceu depois, ele não foi sustentável. Então, esse é o problema. Eu posso acumular muito capital, e aí vai fazendo aqui um paralelo com o que eu estava falando, a gente pode acumular muito capital de um ano para outro, mas depois a gente não tem mais o que fazer com ele, então esse retorno decrescente, ele aparece e não temos um crescimento sustentável. Tá? Então, a ideia dos rendimentos decrescentes está aqui. Então, quando você tem um aumento de uma unidade, mas você tem pouco capital, e você cresce bastante. Se você tem um aumento de uma unidade, num crescimento mais, uma razão capital por trabalhador mais elevada, você cresce pouco. E aí você fala, mas como que a gente olha isso aqui para os países? Vamos pensar, por exemplo, um país africano e o Japão. Então, o Japão, você acrescentar uma unidade de capital no Japão, muito pouco. O retorno é muito baixo. Então, esse país é normal que, por exemplo, países de renda per capita muito elevada, eles têm um crescimento médio mais baixo, entendeu? Porque essa fonte de crescimento, que é o acúmulo de capital, já praticamente não existe. Como também é normal que países mais pobres, eles tenham uma taxa de crescimento mais elevada. Então, você põe uma fábrica, eu estava brincando que recentemente foi instalada uma fábrica de papel no Uruguai, e só essa fábrica vai representar 10% do PIB. Quer dizer, era um país que tinha pouco, você acrescenta, faz uma diferença enorme. Se você colocar até aqui no Brasil essa planta,
não vai ter muito efeito, embora tenha um efeito positivo no PIB, ele não vai ser um efeito muito grande. Eu vou comentar, Gustavo, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá, quais são os problemas que a gente tem. Vamos criar um clima antes da resposta. Então, eu já falei isso aqui. E aí veio esse prêmio Nobel, o Solon, que fez um modelo, ele tem algumas hipóteses, e esse modelo diz exatamente isso. O que esse modelo diz aqui? O que esse gráfico aqui está dizendo? O seguinte: eu tenho um país cujo o capital per capita, né, por trabalhador, é baixo. Esse país ele cresce bastante, ele deve crescer bastante. Por quê? Porque o investimento é alto, e aí por isso que muitas pessoas dão essa ênfase no investimento. Esse investimento é alto e o país vai acumulando, ele vai movendo aí para a direita. Ele vai movendo para a direita. Nesse processo que o país vai enriquecendo, a taxa de crescimento dele vai caindo até o ponto que ele chega nesse K-estrela aí. Esse K-estrela é o meu estado estacionário, digamos assim, onde ele não consegue mais crescer por causa de acúmulo de capital. Ele não consegue mais, entendeu? Por quê? Porque tudo que ele vai acumulando de investimento só é suficiente para compensar o aumento populacional e a depreciação do capital. Nesse momento, o que acontece? O país ele vai crescer, ou seja, a renda per capita desse país vai crescer somente pelo aumento da produtividade. Então, esse é mais ou menos um consenso, não a grande maioria, digamos assim, na grande maioria, uma brincadeira que eu sempre faço é que entre os economistas nunca há um 100% de consenso, né? Mas eu diria o seguinte: para alguns países, o investimento é muito importante, porque eles estão numa transição, que a gente está, mas outros já chegaram no seu estado estacionário, e aí eles vão crescer somente pelo crescimento da produtividade. Tá? Inclusive, existe, eu não sei se vocês conhecem, existe uma história, né, uma coisa que é a armadilha da renda média. O que é essa armadilha da renda média? Que vocês também vão ver, muito comum a gente ver ou ler nos jornais ou nas revistas. Essa armadilha da renda média, ela diz o seguinte: olha, esses países eles foram enriquecendo, esse gráfico é eles começaram lá na esquerda, eles foram enriquecendo, eles chegaram aqui nesse K-estrela que eu tenho aí e não cresceram mais. Que é um caso, inclusive, eu digo que o Brasil. Então, eles não conseguiram vencer o que é dito a armadilha da renda média. Por quê? Porque eles atingiram um estado estacionário de renda e a partir da qual eles não cresceram mais. Tá? Então, é basicamente formulado isso. E aí, o que a gente tira dessa teoria? Que a gente tira da teoria de crescimento econômico, que aí a gente está falando, de novo, eu faço sempre essa ênfase, porque, obviamente, do ponto de vista, a demanda ela é importante no curto prazo, mas no médio prazo e longo prazo, né, médio, seja lá o que você considera médio e longo prazo, é um fenômeno de oferta, ou seja, o que importa do ponto de vista de crescimento é o lado da oferta, é a competitividade das firmas, quanto elas conseguem produzir, quanto elas conseguem empregar. Esse é o lado da oferta, não é o lado da demanda. É diferente, por isso que eu falo, a gente pode ter uma outra aula sobre o curto prazo, mas o longo prazo é um fenômeno de oferta
que obviamente vai depender do investimento transformado em capital, foi o que a gente mostrou ali, vai depender do aumento da força de trabalho, isso também é um fator importante, mas vai depender principalmente do aumento da produtividade. E aqui eu coloco, acho que é importante a gente discutir isso, inclusive hoje mesmo, se vocês olharem no Valor, teve um professor da GV falando, olha, agora o momento da crise é o momento da gente olhar política fiscal, política social, que aí já são coisas mais de curto prazo, e produtividade. E aí, o que essas pessoas estão isso? Eles estão pensando no crescimento de longo prazo, embora também o aumento da produtividade tenha um efeito no curto prazo. Mas elas estão pensando principalmente no crescimento do país, na produtividade de longo prazo. Tá? Então, a ideia é a gente colocar isso. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso no país, porque no Brasil, e isso vem acontecendo nos últimos governos, claramente a gente foca, o foco é um foco de curto prazo, um foco na demanda. Que obviamente a gente entende, o ciclo político é de 4 anos, mas pouco a gente está dando valor a essa questão da produtividade. Então, acho importante. Então, hoje, assim, durante o restante da aula, a gente vai discutir essa questão de como a gente fazer, o que fazer para a gente aumentar a produtividade. Uma consequência também do modelo de solo, que existe uma convergência absoluta entre os países. Ou seja, países que têm taxas de poupança, crescimento populacional semelhantes e têm um nível tecnológico semelhante, eles vão convergir para a mesma renda per capita. Então, isso tem uma literatura grande testando isso, inclusive com os estados brasileiros. Então, quais são as consequências desse modelo? É normal, por exemplo, o Nordeste está crescendo mais do que o Sudeste, porque o próprio modelo diz que, como você tem livre mobilidade de capital e trabalho, você tem que ter uma convergência do ponto de vista de renda per capita. Agora, então, isso, lembra aquele fato estilizado que a gente falou? Existem grupos de países. Então, a gente pode considerar a América Latina, o leste asiático, como grupos de países que convergem de uma renda per capita semelhante. Por quê? Porque são países que têm taxas de poupança, crescimento populacional e crescimento da produtividade muito semelhantes. Tá? E aí a gente já vai tendo uma ideia de como que a gente consegue explicar aqueles fatos. Então, eu espero que aí o primeiro resultado que vocês têm na cabeça é o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer? Vamos montar aqui uma agenda de crescimento econômico. Nós vamos trabalhar a questão do investimento, claro, isso é importante, o investimento, vamos trabalhar, por exemplo, a questão de mão de obra, oferta de trabalho, perfeito, né? Mas a gente tem que colocar como primeiro, do ponto de vista de política, a importância da produtividade. Inclusive, nós estamos movendo nessa direção. Inclusive, há países, por exemplo, a Austrália ela tem, chama comissão de produtividade. Essa comissão, ela olha, tem membros do setor privado, do governo, quais são as políticas, quais são os entraves, o que a gente tem que fazer. Então, é interessante. Então, coloca essa questão da produtividade no centro da questão. O Brasil hoje, né, inclusive saiu
uma medida provisória, que você tem que fazer análise de impacto regulatório. Isso já é um movimento numa direção, na direção de aumento da produtividade. Ou seja, você já coloca o seguinte, olha, toda medida regulatória, será que ela tem um impacto, né, na produtividade? Será que é positivo? Então, você já tem que fazer uma análise disso. Isso já é um movimento falando assim, olha, nós vamos adotar políticas que sejam pró-produtividade. Tá? Agora, a questão é, o que explica, né? Essa evolução da produtividade, quais são os fatores? Eu já vejo aqui algumas pessoas mencionando, falando, por exemplo, a abertura de mercado, e eu diria que sim, é uma das políticas, a gente vai discutir um pouco mais à frente sobre isso, como, mas aí está a nuance da coisa. Como a produtividade, a gente viu ali, é na função de produção. O cálculo, inclusive o próprio cálculo da produtividade, ele é feito como resíduo. Ele é um resíduo, a gente calcula quanto dá para calcular, quanto é o estoque de capital, ou seja, eu sei quantas duas máquinas, eu sei a produção, eu sei quantos trabalhadores eu empreguei, e aí, a partir daí, como resíduo, eu calculo a produtividade. E é muito difícil, porque são determinantes, são vários determinantes, a gente vai discutir aqui alguns da produtividade. E que nem sempre você atacando só você consegue um impacto significativo. Então, por isso eu volto a colocar o mais importante para o país é colocar o seguinte, a produtividade no centro da questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um conjunto de medidas ou de reformas que sejam pró-produtividade. Acho que é importante você entender isso, que um fator, e aí é uma discussão muito grande, porque, aí voltando ao que foi colocado aqui, por exemplo, a abertura do país. O país teve um processo de abertura na década de 90, mas que sozinho, embora já há trabalhos mostrando que o impacto foi positivo, mas sozinho não conseguiu resolver o problema da produtividade brasileira. Então, a gente tem que ter um conjunto de medidas e reformas que seja coerente com o aumento da produtividade. Antes da gente falar de quais são os efeitos quais são as políticas pró-produtividade, onde já há evidência empírica sobre isso, vamos dar uma discutida sobre a evolução da produtividade brasileira. Esse é de um trabalho do IPEA. O IPEA tem vários trabalhos, quem é interessado no tema, ele tem um livro, dois livros, né? Um livro, 2 volumes, que estuda só essa questão da produtividade. E a gente vamos caracterizar no tempo a produtividade brasileira. Então, o período de maior crescimento da produtividade brasileira foi a década de 70. Então, a gente vê aqui no gráfico, de 70 até o início da década de 80, a gente cresceu a produtividade. Aí, no início da década de 80, você teve uma queda na produtividade até meados ali do meio da década de 80. Aí você teve uma estagnação de 80 até meados da década de 90, até o meio da década de 90. No meio de 92, 93, ali, você começou um processo de crescimento da produtividade, que foi até mais ou menos o final da década de 90, e a partir daí você de novo teve um período de estagnação, e ali, né, depois de 2004, 2005, você teve também um aumento da produtividade. Então, basicamente, independente da medida, aqui nós temos 5 medidas diferentes, mas você tem essa história, mais ou menos a história econômica brasileira, do ponto de vista da produtividade. Então, você tem um período de alto crescimento ali na década de 70, depois você tem a queda, teve a crise do petróleo, uma estagnação,
uma melhora ali no período de abertura econômica, de estabilização macroeconômica. Logo depois você tem um novo período de estagnação, e aí ali no final da década, já dos anos 2000, tem uma melhora pequena até comparada com a melhora que aconteceu na década de 70. Então essa é a história. Essa é a história da produtividade brasileira. Agora, o ponto, esse é um trabalho do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre quais foram as fontes de crescimento do país. E desde a década de 60, nunca, isso é importante, e aí eu vou fazer aqui um paralelo com aquele primeiro slide que eu mostrei. Lembra que eu falei para vocês? Olha, crescimento do PIB brasileiro ele é volátil e vem caindo no tempo. Por quê? O que acontece é o seguinte, quando a gente olha as fontes de crescimento do país, nunca, embora na década de 70 teve um grande aumento da produtividade, nunca a produtividade representou 50% do crescimento brasileiro. Então, você vê que na década de 60, 70, você teve um crescimento total, que foi por volta de 7, crescimento médio de 7 e pouco, e você teve a contribuição da produtividade 3,20%. Na década de 70, você também teve um crescimento médio por volta de 8%, né? Mas você só teve contribuição desses 8%. Eu estou dizendo aqui o seguinte, se você somar tudo, então 4 com 2,60, dá 6,60, com mais 2,10, dá 8,70. É o crescimento médio da década de 70. Desses 8,70, só 2,60 foi produtividade. Aí, o que eu falei para vocês do ponto de vista do modelo? O nosso crescimento foi baseado na década de 80, você vê aí, que com esse 4%, foi em acúmulo de capital. Então, a gente acumulou muito. Mas o que eu falei para você? Existe retornos decrescentes do capital. Então, o que acontece? Você não consegue manter uma taxa de crescimento de 8%, 9%, alta, elevada, baseado em crescimento do capital físico. Por quê? Porque você tem esse retorno decrescente. Você tem que basear o seu crescimento no crescimento da produtividade. Isso não aconteceu. Aí foi a pergunta, por que a década de 80 ela é dita a década perdida, e talvez a década de 10 a 19 seja a mesma coisa? Porque foi uma década que a taxa de crescimento da produtividade caiu. Tomando uma água aqui. A produtividade caiu, ou seja, ela não contribuiu, na verdade, ela piorou o crescimento brasileiro na década de 80. Ela também não contribuiu na década de 90 e houve uma leve melhora no ano 2000, mas mesmo assim 0,5%, que não é nada, basicamente não é nada. Boa pergunta, você está falando aqui da questão do capital humano, que eu não tinha colocado na função de produção, mas ele não contribuiu na década de 70. Eu não sou um especialista, mas quando você olha a escolaridade brasileira na década, ela não teve resultados muito expressivos, tá? Então, que já não nos outros anos, você tem uma contribuição positiva do capital humano, que houve um aumento da escolaridade. A gente vai discutir também isso um pouquinho mais à frente, tá? Aqui é só em tabela o que está nesse gráfico, vou aqui pelo tempo. Então, agora, o que aconteceu no mundo? Como que nós estamos do ponto de vista de produtividade com relação ao mundo? Então, você vê que o Brasil, na década de 60, era um país
de baixa produtividade, e na década em 2011, ele continuou sendo um país de baixa produtividade. Então, a gente não conseguiu escapar, a gente não conseguiu, é um país que não conseguiu escapar dessa armadilha da baixa produtividade. Tá? Então, você vê que alguns países, poucos países, por exemplo, Singapura, se você o SGP, era um país de baixa produtividade na década de 60 e hoje é um dos países de mais alta produtividade. Taiwan, Japão. Então, você vê que eles eram só um pouquinho mais produtivos que o Brasil na década de 60 e hoje estão lá em cima. E, obviamente, aqueles países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, que eram de alta produtividade na década de 60 e continuam tendo uma produtividade elevada dos anos 2011. Então, nós temos um problema grave de produtividade e nós estamos perdendo com relação ao mundo. Então, se você olhar aqui relativamente, você vê que a produtividade brasileira era você vê aqui que era comparado com a OCDE, por exemplo, a OCDE era 20, não sei a unidade aqui de produtividade aqui, e foi para mais entre 60 e 70. O Brasil continua ali. Então, hoje, veja só que interessante, o Brasil, ele era na década de 60, pelo esse gráfico da esquerda, quase a mesma produtividade do leste asiático. Então, se você olhar, o leste asiático era levemente maior do que o Brasil, que é o último azulzinho. Olha como que está, já está quase ali em 40, né, o leste asiático, e o Brasil não atingiu nem 20. Então, realmente, ficamos para trás. Vou discutir tudo isso que está sendo dito aqui. Muito boas as perguntas. Então, o ponto desse slide aqui é mostrar que nós ficamos para trás. Nós tínhamos uma diferença, nunca tivemos uma produtividade muito grande, mas simplesmente continuamos lá embaixo, enquanto que outros países, principalmente do leste asiático, conseguiram sair dessa, digamos, armadilha da baixa produtividade. Isso aqui também é em tabela, aquele gráfico que eu mostrei ali. Tá? Então, essa mesma é a mesma. Agora, uma coisa interessante, acho que alguém falou aqui, e a gente vai abordar um pouquinho, mas é porque é a estrutura do país, o Brasil era um país industrializado, agrícola, ele já era industrializado, não sei o que, tem vários argumentos, e a questão, uma coisa importante, porque a gente tem na mente, é que todos os setores, seja a indústria, seja serviços, inclusive a agropecuária brasileira, nós temos uma produtividade menor do que os outros países. Então, o problema não é setorial, é um problema geral. Nós somos um país de baixa produtividade. Tá? Então, aqui essa tabela diz aqui, por exemplo, a diferença entre o país mais produtivo, o país agrícola mais produtivo e o Brasil é de 21 vezes, enquanto essa diferença na extrativa de 3,9, na indústria de 9. Qual é a característica que está acontecendo no Brasil? Que essa diferença, o setor agropecuário, em 95 a diferença era 16, se você pode olhar aqui nessa tabela, foi para 21. Piorou, mas nem tanto. Mas olha o que está acontecendo no setor da indústria brasileira. A indústria brasileira, a distância para o país mais produtivo era de 4,7, passou 9, ou seja, quase dobrou. Então, o que está acontecendo do ponto de vista de produtividade no Brasil?
é que nossa indústria está indo para trás, nossa agropecuária está evoluindo, não no mesmo ritmo da fronteira, mas está evoluindo, mas nossa distância para os principais centros de produtividade, do ponto de vista de indústria, está aumentando. Tá? Aqui, esse gráfico mostra que essa diferença de produtividade, ela implica, e aí tem uma nuance, se implica na baixa competitividade do país. Então, esse é um índice do Fórum Econômico Mundial, que mede 7 é o mais competitivo, 1 é o menos competitivo, né? Então, você vê que a Suíça está lá na frente, e o Brasil tem um nível de competitividade próximo aqui, ó, Uruguai, Peru, Guatemala. Então, são esses países que nós estamos competindo. Então, mesmo países como você vê o México, Índia, Rússia, né, que é dos BRICS, Chile, tem um grau de competitividade maior do que o brasileiro. Isso tem um link direto com a nossa baixa produtividade. Aí nós vamos discutir agora a questão dos determinantes da produtividade. Então, primeira discussão que vocês vão ver aí em rádio, TV, sempre se fala, não, o Brasil é porque o Brasil está passando por que é chamado por uma mudança estrutural, está caindo a participação da indústria, tal. Não há evidência empírica que isso seja, na verdade, a causalidade é contrária. Não é a mudança, essa chamada da mudança, transformação estrutural que está causando a baixa produtividade, mas sim a baixa produtividade vem causando uma redução da participação da indústria. O que está acontecendo no Brasil? Eu acho que alguém menciona aqui na nossa discussão aqui, numa coisa de pergunta, mas o setor de serviços, quando a gente desagrega do ponto de vista da flutuação da mão de obra, é o seguinte: quem está saindo da indústria é a indústria menos produtiva, que tem uma produtividade, por exemplo, o que está diminuindo a participação, por exemplo, têxteis. Então, está reduzindo a mão de obra nessa indústria têxtil, mas a produtividade da indústria têxtil no Brasil era tão baixa que ela tem uma produtividade semelhante à do setor de serviços. Ou seja, esse cara ele está saindo da indústria têxtil, está indo para o shopping, digamos assim, está indo para o setor de serviços, que tem uma produtividade semelhante. Então, do ponto de vista agregado, a produtividade não está sendo afetada pela essa movimentação que a gente está tendo entre setores da economia, que é o aumento do setor de serviços e queda da participação da indústria. Do ponto de vista agregado, você não está tendo nenhum efeito do ponto de vista de produtividade. E, ao mesmo tempo, a agricultura ela continua crescendo a produtividade. Então, você tem uma conclusão que a produtividade da economia brasileira cresceu pouco em virtude do baixo crescimento por causa de outros fatores, mas não em virtude das mudanças na estrutura produtiva. Isso é muito importante porque a gente vê muito... e aí foi mencionado aqui uma das perguntas, a questão essa movimentação da indústria. Isso não
teve, na verdade, é resultado. Então, acho que o que o setor, isso é importante, que o setor industrial ele perceba isso. Então, foi a queda de produtividade dele que fez com que houvesse essa queda de participação. Tá? Então, você tem que ver outros fatores. Não foi. Então, você não precisa dar subsídio. Não, eu acho que é pedido. Não, temos que ter políticas. E aí foi mencionado aqui pelo Marco a política de similar nacional. Quer dizer, todas essas políticas setoriais, principalmente para o setor manufatureiro, elas não deram certo. Não dá certo porque você não está atacando o problema da baixa produtividade. Você está atacando o resultado dela. Tá? Então, isso é muito importante. Você já tem uma pesquisa ampla sobre isso. Um ponto que o Brasil é muito ruim e que afeta bastante a produtividade é a questão do ambiente de negócios. O que é isso? Também em inglês, né, a gente fala doing business. Tá? Então, isso é algo, tem várias facetas, né? Mas você vê esse gráfico na esquerda que há uma relação positiva entre ambiente de negócios e produtividade. Tá? Tudo bem que isso aqui não mostra causalidade, mas você já tem trabalhos, mas há uma correlação alta. Ou seja, aqueles países que têm um ambiente de negócio melhor, eles têm uma produtividade, que no caso, a produtividade do trabalho, é melhor. Tá? E aí, qual é o problema no Brasil? O Brasil, se você olhar aí o gráfico da direita, não só nós temos um ambiente de negócios muito ruim, aí nosso gráfico em amarelo, como está estável no tempo. Isso que é o pior. Você vê que a África, já indo por volta de 2012, já tem um ambiente de negócio melhor que o nosso. Tá? Então, uma primeira política, uma primeira reforma que a gente tem que ter é a questão do ambiente de negócio. E você fala assim para mim, o problema é que esses termos em economia sempre são muito confusos, né? Você fala ambiente de negócios, o que é o ambiente de negócio? O que é? Então, você tem vários, já um certo acordo, você tem vários pontos com relação ao ambiente de negócio. Aqui também mostrando que há uma relação positiva entre produtividade e ambiente de negócio. Primeira coisa é a questão burocrática. Nós somos um país extremamente burocrático. E isso afeta a produtividade. Quer dizer, nosso dia a dia é um país cartorial. Então, aqui é um índice do Doing Business do Banco Mundial, por exemplo, o tempo para abrir um negócio em dias. Se já houve uma atualização, caiu um pouquinho, mas ainda continua. Nós somos o país, levamos o maior tempo para abrir um negócio, para conseguir um alvará. Tem vários, você decompõe esse índice em vários. Então, nós somos um dos piores, entendeu? Éramos em 2006, esse gráfico da esquerda mostra, e continuamos em 2017. Então, você vê que no Brasil você leva 80 dias, hoje já está um pouquinho menor, mas acho que está por volta de 50 dias. Houve algumas medidas, no governo Temer, que melhoraram, mas ainda muito maior, quase o dobro que a Argentina, quase o triplo do México. Então, assim, a questão, nós temos que levar bastante a sério essa questão burocrática aqui do país, que afeta muito nosso ambiente de negócios. Outro problema que nós temos é a questão de regulação. Quer dizer, nós regulamos, até hoje, as nossas agências reguladoras, elas não têm, ela tem muito ainda que se aprimorar.
Mas não só isso, como a questão é que nós temos muita regulação. Então, daí vem aquilo que eu mencionei, a questão da análise de impacto regulatório. Então, você impõe 500 regras e medidas regulatórias, e aqui você vê que nós somos um dos piores países, só perdemos para a China e Índia, do ponto de vista do impacto da regulação. Tá? Então, a gente também tem que melhorar muito nessa questão. Acho que o bom é que nós estamos movendo tanto dessa questão de abrir o negócio, da burocracia, quanto dessa questão regulatória. Nós estamos movendo na direção correta. Os últimos governos eles vêm trabalhando nisso, esse governo vem trabalhando nisso. Então, esse é um ponto importante que a gente tem do ponto de vista do aumento da produtividade. Fazer. Agora, desculpe o erro ali. Agora, uma que continua, e aí vamos colocar aqui a questão da reforma tributária. Então, a reforma tributária, ela também é uma reforma. Tem toda a questão da alocação, do efeito alocativo, porque ela tem inúmeras distorções do nosso sistema tributário, mas ela também é um fator de a simplificação. Só a simplificação do nosso sistema tributário já tem um efeito super positivo na produtividade. Então, você vê aqui, essa também vem do índice do Banco Mundial. O país ele tem um dos piores, ele tem o pior índice de tempo para preparar e pagar impostos, em horas. Então, se a gente colocar isso em custo, representa algo como 5% do faturamento de uma empresa. Então, isso aqui, você vê que o segundo país, que é a Bolívia, tem a metade, né? Tem um pouco menos que a metade do Brasil. Então, isso é algo que, por isso que a gente fala muito, se fala, obviamente, por outros motivos, tem a questão alocativa, que também é super importante do ponto de vista da produtividade, mas a questão do ambiente de negócios, a reforma tributária é super importante. Principalmente, eu não estou falando aqui de que nós temos uma taxa alta, nada disso. Eu estou dizendo aqui só a simplificação. Isso aqui é só tempo para preparar e pagar impostos. Tá? Então, isso vai ter um impacto super relevante do ponto de vista do aumento de produtividade. E aí a gente já começa, olha só nesses poucos que eu já falei aí com vocês, você vê, o Brasil é pior, tempo de preparar, um dos piores em regulação, um dos piores em burocracia, quer dizer, é difícil. Realmente, aquele resultado que eu mostrei atrás de aumento da produtividade, quer dizer, não há produtividade que seja sustentada com um ambiente de negócios desse tipo. Agora eu vou colocar outro ponto importante, isso é uma área que eu também já trabalhei, inclusive, que é a relação entre produtividade e comércio internacional. Tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, qual é o impacto do comércio na produtividade? É um impacto positivo, mas você tem 3 possíveis mecanismos que o comércio internacional pode impactar a produtividade. Primeiro é o aumento da competição. Tá? Então, isso é importante, isso é um ponto que está sendo, inclusive, quem olha os jornais fala, no Brasil, no geral, a competição é baixa. Inclusive, se vocês forem lembrar, acho que quem lê jornal aí, sabe que o ministro Guedes, o ministro da Economia, ele chegou e mencionou um dia desses, assim, o Brasil, usou uma expressão lá para falar dos brasileiros, aí falando, tem 5 bancos, 3 empresas, assim, ele mostrando o seguinte, a questão que a competição, a concorrência aqui no país é muito baixa. E concorrência é boa, na maior parte dos casos, porque ela leva a uma maior eficiência. Então, esse é um ponto importante, que você traz isso quando você abre
comércio internacional. Você também permite o acesso às empresas locais a melhores insumos e melhores bens de capital, máquinas de melhor qualidade, e você causa a eliminação de firmas ineficientes. Um ponto também que a gente tem aqui muito no Brasil, você tem, acho que um fato estilizado da produtividade no Brasil, que o Brasil é o país que consegue manter por mais tempo empresas improdutivas. Seja através, aí tem uma análise, quem gosta de estudar efeito do simples, efeito da baixa competição. Então, o comércio internacional ele tem um impacto muito importante na eliminação de firmas ineficientes. Aí eu vou... Foi perguntado aqui, rapidinho, falando aqui sobre a questão da Petrobras. Não acha que vai na contramão da necessidade do Brasil crescer? Eu acho o seguinte, voltando, vou fazer nesse paralelo aqui, a questão maior não é nem a questão é o monopólio, né? Então, eu acho que se você tem uma concorrência e ela procura maior produtividade por causa disso, isso aí vai gerar maior eficiência. Tá? Então, eu acho que, neste caso da empresa Petrobras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um monopólio, o monopólio realmente gera uma ineficiência, né? Você produz menor quantidade, maior preço, mas talvez ela está indo na direção de focar onde ela tem uma vantagem comparativa maior. Então, isso aí pode ser melhor para a produtividade. Então, isso aí a gente tem que analisar. Eu não tenho os dados específicos, né, da Petrobras, mas eu tenho a dizer que se a gente abrir para a competição e ela realmente focar onde ela tem o maior grau de competitiva, onde ela é mais competitiva, eu acho que seria realmente, vai ser positivo do ponto de vista da produtividade. Quando a gente fala do Brasil e comércio internacional, a gente tem dois fatos do Brasil. O Brasil você tem hoje um dos maiores graus de proteção da indústria. Então, a tarifa média brasileira é de em torno de 13%. E vejam só nesse gráfico, o Brasil foi na contramão de todos os países, com exceção da Argentina, que diminuíram fortemente as tarifas nos últimos anos. Então, você vê aqui, por exemplo, o Chile. O Chile foi de uma tarifa média de 11% para 1,2%. Você tem outros países, exemplo, mesmo a Rússia foi de 11% para 4,9%. O Peru é um exemplo, hoje o Peru caiu mais ainda do ponto de vista das tarifas, então foi de 13% para 2,8%. O Brasil não, o Brasil tinha uma tarifa média em 96 de 14,4%, continuou com 13,7%. Então, a gente é um país que ainda tem um grau de proteção muito elevado. E não só isso, se você abrir essas tarifas por setores, você vai ver o seguinte, é uma coisa muito engraçada. Claramente você vê o efeito do lobby. Você tem setores, por exemplo, o automobilístico, que a tarifa média é de 35%. E tem outros setores que a tarifa é praticamente zero. Então, você vê um país que tem uma tarifa média não só é elevada, como ela tem uma dispersão que não acontece em lugar nenhum do mundo. Você tem setores altamente protegidos e setores praticamente zero. Então, assim, realmente a gente tem que analisar bastante nossa política comercial, ver o que acontece. A gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que primeiro,
reduzir essa volatilidade, criar uns 2, 3, 4 patamares, né, níveis de proteção de tarifa e reduzir o nível médio das tarifas. Deixa eu ir mais rápido, senão não vou conseguir. Não só isso, como também a parte não tarifária do Brasil é muito ruim. É muito difícil importar, é muito difícil exportar, tem muita burocracia, você tem muita proteção não tarifária, muita regulação sanitária, quer dizer, é muito difícil. É um país, realmente é um país fechado do ponto de vista do comércio e já tem uma literatura gigante mostrando esse efeito positivo da abertura comercial na produtividade. Um ponto interessante, que também há uma literatura muito grande sobre isso, é produtividade e inovação. Então, você tem um impacto super positivo do investimento em pesquisa e desenvolvimento sobre produtividade. O Brasil é ruim do ponto de vista de inovação? Eu diria o seguinte, se você comparar com países desenvolvidos, com Japão, Coreia, sim, você vê que esse gráfico que eu coloco aí, a Coreia investe 4% do PIB em inovação. Mas, quando o Brasil compara com seus, digamos assim, seus pares, né, que é a América Latina e BRICS, o Brasil não vai tão mal na fita. Até com alguns países desenvolvidos. Então, você vê que a Itália ela põe 1,30% do PIB, do ponto de vista de inovação, e o Brasil 1,24%, ou seja, não estamos tão longe. Mesmo do Canadá, você vê, não estão longe. E acima de Rússia, Índia, Argentina, Chile. Então, o que é errado do ponto de vista da inovação no país? O errado é o seguinte, no Brasil, você basicamente, quem faz pesquisa é o setor público. Ela fica muito na universidade, nos institutos públicos de pesquisa, isso vai pouco para o setor privado. Então, você não tem um ambiente de inovação do ponto de vista das empresas. Então, isso sim é baixo. Então, por exemplo, pesquisadores em P&D por trabalhadores do setor privado. Então, no Brasil, é por volta de 1. Então, assim, para cada 1.000 trabalhadores, você tem um doutor numa empresa. É raro você achar doutores numa empresa, enquanto você tem ali na França, na Alemanha, no Canadá, você tem lá 8, Estados Unidos, 8, e aqui a gente não chega nem a 2. Então, essa incorporação da pesquisa, da inovação pelo setor privado é o que a gente tem que melhorar. Então, nós temos poucas empresas verdadeiramente inovadoras. Agora, por quê? Isso aí tem toda uma literatura super interessante sobre isso. Vai desde a questão tributária, quer dizer, é difícil, você tem problemas burocráticos entre o setor público e o setor privado, incentivos muito, muito baixos para a inovação. Então, você tem que rever isso, tentar uma incorporação maior da inovação pelo setor privado. Isso que se paga. Então, essa tabela aqui mostra o seguinte, uma empresa que tem investe em inovação, e aí tem 2 tipos de inovação aqui, de produto e de processo. Então, você vê que uma empresa que não inovadoras, ela tem uma produtividade de trabalho, que a gente coloca aqui, que é valor adicionado por trabalhador, aqui de 34 mil reais aqui, eu acho, em R$1.000, 34 mil reais. Se você tem uma empresa que tem inovação de processo, isso vai para 42, 46 mil, ou seja, você tem um ganho de quase 30% de produtividade por trabalhador se você entra no processo de inovação. Então, isso é super importante que a gente que essas políticas de inovação dê o correto incentivo para a indústria. A indústria aqui inova pouco
no país. Quer dizer, embora esse seja um contrassenso, né, que a gente há o dinheiro, né, de inovação, mas ele não chega, parece que não chega no setor privado, não chega no bem final. Então, isso é algo que a gente tem que mudar nos próximos anos. Outro ponto muito ruim do ponto de vista de produtividade é a questão da infraestrutura. Tá? Então, a gente tem, esse é o índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial também. Então, nós temos, do ponto de vista de qualidade, à esquerda é rodovia. Então, rodovia, e quanto maior aqui, é pior. Porque o índice é a nossa colocação entre 140 países. Então, o Brasil está lá para centésimo do ponto de vista de qualidade das rodovias. Nós estamos um pouquinho abaixo de 100 do ponto de vista de ferrovias e portos estão lá na posição de número 120 entre 140 países. Ou seja, péssimo, péssimo. Então, realmente nós temos que investir. Já há, né, vários governos que temos esse programa de concessão, tanto de rodovias, ferrovias, quanto portos, que a gente tem. Esse é um grande gargalo que a gente tem do ponto de vista do crescimento da produtividade. No geral, a nossa posição é para lá do centésimo. Então, tem muito ruim do ponto de vista da nossa qualidade da infraestrutura. E não só a gente tem uma baixa qualidade, uma baixa gestão do nosso capital de infraestrutura, quando a gente investe pouco. Então, aqui você vê um gráfico sobre o investimento em infraestrutura, com uma comparação entre diversos países. Então, o Brasil, isso aqui já está mais baixo do que isso. Tá? Esse é um dado ainda lá de 2013. Mas o Brasil investe 2% do PIB em infraestrutura, e aí eu incluo o setor público e privado, enquanto que a China, 13%. Então, esse é um gargalo que a gente tem que tratar, já vem sendo tratado. É um problema profundo, né, de fácil resolução, que envolve aí mercado de capitais, financiamento de longo prazo, qualidade dos projetos, gestão do setor público, ter claro modelo de projetos de boa qualidade. Acho que é um problema muito grande no Brasil de ter projetos de infraestrutura, de avaliação ex ante, de qualificação dos projetos. Outro gargalo que a gente tem do ponto de vista da produtividade é a questão da educação. Aqui, eu acho que todo mundo já deve conhecer, o teste PISA. É um teste onde você tem ciências, leitura e matemática. E a pontuação do Brasil é uma pontuação nós estamos entre os piores do PISA, tá? Então, veja que nesses países aqui, a média, por exemplo, em matemática, a média da OCDE é 490. A gente tira 377, quer dizer, mais de 100 pontos abaixo da OCDE, mas Singapura 564, quer dizer, quase 200 pontos de diferença. Brasil, na América Latina mesmo, o Brasil é um pouquinho melhor só que a Argentina, está mais próximo, nós estamos mais próximos do último colocado, que é a República Dominicana, do que do primeiro colocado, que é Singapura. Tá? Então, por exemplo, esse na direita, entre os tops, os nossos alunos, entre os tops de maior performance, só 2%. É muito baixo. Nossa educação, né, é de mais baixa qualidade, e isso é prejudicial à produtividade. Agora, interessante que existe, quem estuda isso, existe no Brasil a gente chama o conúndio da educação.
Acho que houve inclusive uma pergunta no início da aula, não, questão da educação, mas a gente vê o seguinte, desde lá da década de 80, que anos de estudo no Brasil, a média da população vem aumentando. Se você olhar, é uma reta, né? Quase. Então, praticamente nós dobramos, acho que fomos de 4 anos para 8 anos, 4 pouco para 9 anos, nosso tempo médio de estudo. Isso não teve impacto na produtividade. Você fala assim, meu Deus, nossa produtividade continua ruim, a gente dobrou a nossa escolaridade. E aí, hoje, tem muita gente trabalhando, e foi nessa base que foi feita uma reforma do nosso ensino secundário. O que acontece é que os trabalhadores eles não adquirem as habilidades necessárias ao mercado de trabalho. Então, a gente está aumentando o número, a escolaridade, mas a gente não está dando às pessoas o conhecimento necessário, e acho que isso vai ser um ponto da pandemia. E vai ser um ponto super importante para o país. Você tem que... vai ser cada vez mais essa questão digital, então você tem que dar para os trabalhadores a qualificação necessária. Eu brinco assim, antigamente era suficiente você fazer um curso de torno, mas hoje sim, você tem um robô para fazer isso. Então, não é essa a habilidade necessária do mercado de trabalho. Elisângela perguntou onde está a culpa do Brasil não evoluir. Eu só estou falando culpa aqui. A culpa são multifatores, entendeu? No geral, e foi o que eu disse um pouquinho atrás, é que não existe um programa econômico que chega assim, nós vamos combater este problema da produtividade através de multireformas. Então, não tem uma reforma que sozinha vai resolver o nosso problema. Aqui, por exemplo, a gente conseguiu universalizar a questão da educação. Hoje todo mundo tem educação, durante algum tempo teve um aumento da universidade, o número de universitários, mas assim, nosso currículo é ruim, entendeu? A gente está produzindo pessoas com escolaridade maior, mas que elas não têm as habilidades necessárias no mercado de trabalho. Quer dizer, um mercado de trabalho que por exemplo, agora com a pandemia, vai mudar. Então, você vai cada vez mais, a questão digital vai ser importante, você vai ver várias fábricas, a questão da robótica vai aumentar, porque para você não parar a sua produção, você tem que depender menos de pessoas, e vai ter que aumentar o distanciamento social dentro da fábrica. Então, é outra habilidade que vai ser necessária, e infelizmente nós não estamos preparados para isso. Então, exato. Então, você tem que... foi perguntada, você tem que melhorar o capital humano? Sim. Então, em outras palavras, é isso. Você tem que criar... Obviamente, você tem que aumentar a escolaridade, mas o mais importante é essa questão do capital humano. Quer dizer, capital humano é aquele capital, aquele bem que você vai utilizar na produção. Tá? Então, o que acontece hoje é que a gente aumenta a escolaridade, mas não está aumentando o capital humano. Aqui você vê aí um trabalho interessante, esse é um trabalho do IPEA, que ele vai pergunta para as firmas, qual o problema? Qual é o seu problema? Qual a questão da baixa produtividade? E aí ele menciona várias das coisas que a gente falou aqui. Então, o primeiro ponto é a baixa qualificação da mão de obra. Então, primeiro, quando você pergunta para uma firma, qual o problema? Baixa qualificação da mão de obra. Então, ou seja, a questão da educação é super importante. Infraestrutura de transporte inadequada, também é mencionado. Falta de investimentos em P&D e inovação, também é mencionado. Então, você vê que várias das coisas que a gente falou aqui, elas são importantes do ponto de vista. A firma ela reconhece como sendo de alta importância
do ponto de vista da produtividade. Aí foi perguntado às firmas qual é o grau de importância atribuído para os fatores, né? Então, a primeira coisa que uma firma no Brasil reclama foi o que a gente mencionou, o ambiente de negócios. Então, você vê uma carga tributária elevada que prejudica. A gente diz aqui a questão regulatória, que eu falei, também do ambiente de negócios. A questão regulatória, no caso aqui, é uma reclamação da regulação trabalhista. Aí, de novo, complexidade tributária, quer dizer, essa questão é super importante do ponto de vista de competitividade. Aí fala de questão de juros e câmbio, mas isso é circunstancial. Aí, acesso a crédito, infraestrutura. Então, você vê que é um conjunto de fatores que impactam a produtividade. Nós estamos aqui com o tempo bem em cima. Eu só queria falar aqui a questão do investimento. O Brasil ele também tem um problema grave de baixo investimento. Nós temos um círculo vicioso que é uma baixa produtividade, a gente tem poupança baixa, o nosso sistema financeiro ele não funciona de uma maneira, digamos assim, virtuosa. Então, você tem várias distorções no mercado financeiro, você não tem uma alocação de crédito boa, você não tem uma competição muito boa, você tem um spread muito elevado, e aí, a partir disso, você tem uma alocação ineficiente de recursos, que também me gera uma baixa produtividade. Então, a gente tem que mudar isso para um círculo virtuoso, tá? Onde, deixa eu mudar aqui, infelizmente eu não vou ter tempo para a gente falar sobre isso, mas a gente tem que mudar para um círculo virtuoso, onde a gente poupe mais, o mercado financeiro funcione de uma maneira mais eficiente, para que isso possa fazer uma alocação eficiente da nossa poupança e gere uma alta produtividade. Então, acho que, do ponto de vista, acho que para concluir a aula de hoje, infelizmente não deu para a gente discutir tudo, mas a ideia é o seguinte, voltando ao nosso slide, eu gosto sempre de voltar ao primeiro, vou lá voltar rapidamente no primeiro slide. Eu volto no primeiro slide e digo o seguinte, o que eu mostrei para vocês? Primeiro, que o nosso PIB ele é volátil e com a médio caindo. Aí, qual é a resposta para isso? A resposta é que o nosso crescimento, nossas políticas, sempre foram voltadas ao acúmulo de capital e pouco para a produtividade. Isso fez com que o Brasil cresça há alguns anos, mas não possa sustentar. A questão aqui é que seja sustentável. Nunca é sustentável. E aí, logo é seguido por períodos de baixo recessivo, de baixo crescimento. Então, a primeira mensagem é que a gente tem que adotar políticas que sejam baseadas na produtividade. O problema é que esse é a gente tem um cardápio vasto e longo, ou seja, não vai ser de um dia para outro. Então, a gente deve insistir na questão dessas reformas para aumentar a produtividade, que envolve, aí, a gente falou, a melhoria do ambiente de negócios, abertura econômica, investimento em educação, melhora da qualidade da infraestrutura, melhora da alocação no nosso sistema financeiro, melhoria da competição. Quer dizer, a gente já está tomando, o país está tomando algumas medidas nessa direção, mas como eu mostrei para vocês, ainda estão bem atrás. Estão bem atrás. Eu acho que isso deveria ter uma
pauta que deveria ser não só de um governo, mas todos os governos brasileiros vão seguir, insistir nessa e menos ênfase em fatores de curto prazo, fatores que afetam a demanda, embora seja importante, não estou aqui, mas isso não pode ser o principal, não pode ser o cardápio principal de política. Você tem que basear realmente, e não é o que vem, historicamente, vem acontecendo. Você tem muito ênfase do lado da demanda e pouca ênfase no lado da oferta, no lado do aumento da produtividade. Tá? Então, basicamente, esse é o cardápio de políticas que a gente deveria adotar e que vai fazer, certamente vai fazer que o país cresça mais. Tá? Eu acho que eu completei minha 1h30 aqui. Acho que a gente pode ficar aqui, não sei como é que é, mas a gente pode ficar aqui mais um pouquinho se vocês tiverem alguma dúvida. Estou aqui, a gente pode conversar um pouquinho. Essa é a dificuldade, né, do online. A gente está longe, não está cara a cara. Numa aula a gente podia ter um bate-papo maior. Mas fico aí, então, à disposição de perguntas. Professor, boa noite. Obrigado, primeiramente, pela aula. De fato, a gente tem vivido no Brasil um momento, não diria não só conturbado, mas com perspectiva de crescimento não muito otimista, né? Eu acho que a aula de hoje deu um panorama de por que o Brasil está onde está, quais são os caminhos. Acho que dá para a gente sim abrir para perguntas, não vejo problemas. Tem algumas perguntas que ainda ficaram abertas, se o senhor quiser responder. Tem alguns no chat, tem algumas também no Questions and Answers. O senhor pode ficar à vontade de escolher e responder. Espera aí que eu vi as do chat, mas não vi as outras. Onde eu vejo as outras? É nesse botão do QIA. Aí vem, achei. Ok. Desculpa, quem fez essa pergunta, eu não fui ver agora, hein? O problema é aquela pecinha entre o computador aqui e a cadeira aqui. Tá, não sei como a gravação, não sei, pode responder como é que é para conseguir a gravação na íntegra? A gravação a gente vai disponibilizar no site do Espaço Aberto. Só a gente vai editar antes, coisas bem rápido, mas depois de uma semana já está lá. Foi perguntado aqui, com pouco espaço fiscal, acelerar a parte de concessões e privatizações ajudaria na questão da infraestrutura? A resposta é sim, mas não é tudo, entendeu, Alexandre? Você tem que, obviamente, fazer mais concessões, mas a gente tem que ter, por exemplo, um ambiente regulatório para essas empresas que sejam um ambiente bom, mas também tem, nessa questão da infraestrutura, é muito importante aí o setor público ter um planejamento melhor, entendeu? Acho que falta mais, se eu for colocar aqui o problema da infraestrutura no Brasil, você tem a questão do planejamento, do projeto, você não sabe para onde a gente quer, qual a rodovia, qual é o aeroporto, qual é o nosso plano, qual é o nosso modelo de crescimento, e a partir daí fazer um projeto, porque aí você vai ter naturalmente a entrada do setor privado. Tá? Então, acho que tem uma questão de qualidade de projetos, de planejamento,
de prioridades assim que acho que ainda falta um pouquinho no Brasil. E aí isso também está ligado à estrutura do setor público. Também, infelizmente, eu não tive tempo para a gente falar um pouquinho. Aí falou que o grande problema da educação no Brasil estaria na baixa qualidade. Hoje você tem que, como eu falei, é o seguinte, é um problema de currículo mesmo, então, e formação de professores. Eu acho que ali a gente já conseguiu universalizar a educação. Ela realmente é uma educação de baixa qualidade, mas aí vai da questão, temos um problema grave da formação dos professores e o currículo que não está adequado ao mercado de trabalho atual. Aí gostei, alguém falou analfabeto funcional, o Raul, né? Mas é algo, eu não diria isso, mas é próximo disso. Acho que é mais, mesmo aqueles que sabem ler, que não tem as habilidades para o tipo de trabalho que está sendo ofertado. Então, eu brinco que nessa pandemia a demanda de emprego na Amazon aumentou muito, mas assim, a gente tem pouco, por exemplo, programadores no Brasil. O Brasil produz poucos programadores. Então, não está alinhado entre a demanda de mercado e a oferta. Tá? Educação financeira é importante, isso aí eu pulei, estava em outros slides, na questão da alocação do mercado financeiro. No Brasil, a gente não só poupa pouco, mas a gente poupa mal, entendeu? Nossas formas de poupança são bem ruins, nosso acesso ao mercado financeiro, a gente chama financiarização, bancarização, é baixo, mesmo que o padrão da América Latina. Então, realmente, a alocação não é boa no país. Aí, então, a aula da Infra, foi isso. Acho que respondi. Infelizmente, não dá para responder todas as perguntas. Deixa eu ver aqui, tem agora estou olhando aqui no chat, tem mais duas, uma questão da corrupção. A corrupção tem um impacto. Aí eu sempre coloco essa questão da corrupção, é o seguinte, e eu vou colocar a questão da infraestrutura e o problema de planejamento. É difícil você saber a causalidade, né? Então, você tinha 3 ou 4 firmas e aí que determinavam quais eram os projetos, e aí você vai, e aí os projetos saem cá. Quer dizer, não tem aí... eu vejo a corrupção muito assim, o sistema não evolui do ponto de vista de melhoria de qualidade de projeto, priorização, um modelo de desenvolvimento associado à infraestrutura, muito porque não era de interesse. Então, acho que a corrupção tem, sim, já tem vários trabalhos mostrando aí que tem um impacto tanto na produtividade, mesmo a questão e aí a questão, exemplo, eu não vou dizer nem corrupção, mas a questão do lobby forte, quer dizer, várias políticas não são adotadas porque você vai ter um perdedor, um vencedor, e você tem muito lobby no Congresso contra, e que acaba sendo um empecilho para a adoção de algum tipo de reformas. Tá? E aí pergunta que as reformas propostas pelo governo são suficientes. Não, acho que o governo, nesse exato instante, ele está focado muito num ponto que a gente não falou, que é a estabilidade macroeconômica, questão fiscal. Então, ele tem que criar isso. Acho que isso é uma condição necessária para que tenha o aumento da produtividade, mas ele tem que ir mais, sabe? Ele tem que ir mais, tem que ter um conjunto mais forte de reformas, assim, passo a passo, né? Eu acho que poderia até ter ele tem um foco, acho que muito o ministro Guedes na questão do mercado de trabalho, na alocação do mercado de trabalho. Acho que o Banco Central também tem uma agenda BC+, de aumento da competição. Quer dizer, a gente está movendo. Mas acho que em alguns pontos aí a gente pode falar, por exemplo, a educação.
acho que está muito lento. Acho que está na hora, já chegou a hora da gente ter uma reforma educacional mais forte. Então, ela está indo em algumas esferas, está indo mais rápido, mas em outras ainda está bem atrás. Acho que essa questão da infraestrutura também já melhorou bastante depois dos escândalos de corrupção. Acho que a gente vai estar numa evolução, mas ainda pequena, tá? Acho que é isso. Excelente. Vamos. Obrigado, professor. Muito obrigado obrigado a todos, a paciência, e ficamos à disposição aqui no IDP. Excelente, muito obrigado quem acompanhou até o final. Obrigado, professor, novamente. Foi excelente a aula.